Em nota divulgada há pouco, os governadores afirmaram o seguinte, aspas, a maioria dos estados votou para manter a regra do ICMS até 31 de janeiro de 2022, considerando o fechamento do governo para o diálogo e sucessivos aumentos do combustível, sem preocupação do impacto econômico e social no aumento dos preços. Durante o congelamento do ICMS pelos governadores, a Petrobras ficou mais de 2 meses sem reajustar os combustíveis. É com esse tema que a gente abre então a edição desta sexta aqui de Os Pingos nos Is, trazendo para você a análise da Cristina Grêmio em relação a essa decisão dos governadores. O que achou, Cris? Boa noite. Oi, Vitor. Boa noite para Ana, Guilherme, para o Augusto e para o Zé, né, que estão curtindo as férias, e para nossa audiência maravilhosa. Eu acho estranho o teor da nota, né, os estados dizendo, politizando aqui em cima da questão dos reajustes de combustíveis, dizendo que a maioria dos estados votou para manter a regra do ICMS até 31 de janeiro, considerando o fechamento do governo para diálogo. Mas, ora, se não é o governo que decide o preço dos combustíveis, não seria talvez com a Petrobras ou com os fornecedores internacionais das commodities aí, da matéria-prima para se fazer a gasolina, o óleo diesel, já que é o preço internacional que comanda esse mercado. É muito estranho eles estarem politizando. Eu gostaria, sinceramente, eu acho que vai aparecer nas próximas horas, nos próximos dias, de saber os nomes de todos os governadores que decidiram, porque aqui fala a maioria dos estados, então quer dizer que alguns estados foram contra. Eu acho que o contribuinte de cada estado tem o direito de saber como seu governador pensa e se ele concorda com o teor dessa nota e com essa politização de um tema que não deveria ser politizado. Pelo contrário, o contribuinte quer saber quanto que vai de imposto ali em cada litro de combustível que ele paga na bomba. Quanto é imposto estadual, quanto é imposto federal, até para poder cobrar do seu governante ou decidir se quer depois manter esse governante no poder ou não. A gente escolhe nas eleições aquele que a gente acha que vai cuidar melhor do nosso dinheiro, né? Lembrando que tudo isso é dinheiro de impostos do contribuinte. O dinheiro público, ele não cai do céu, não brota da terra. É dinheiro nosso que está lá e eles estão só gerenciando. Então, se esse dinheiro nosso vai entrar para o Estado através de ICMS de cada litro de combustível que a gente gastar na bomba do posto de gasolina, nós queremos saber quanto está entrando e até para poder cobrar depois aonde vai ser aplicado. Essa questão do ICMS é cruel, olhando pelo lado dos governadores, porque é, para a maioria deles, a maior fonte de arrecadação, o ICMS dos combustíveis. O que não quer dizer que eles tenham que carcar em cima do consumidor toda vez que se discute o preço do combustível, o ICMS do combustível. A gente sabe que os estados, mesmo aqueles que estavam em situação no vermelho, digamos assim, em situação bem ruim de finanças, às vezes não por culpa da própria gestão, mas de gestões anteriores, conseguiram, de certa forma, colocar todas as contas em dia às custas do dinheiro da Covid, que jorrou do governo federal para todos os estados. Está certo que alguns preferiram entrar por um caminho criminoso aí, inclusive agora estão sofrendo as investigações do Ministério Público e da Polícia Federal em função do famoso Covidão. Mas, enfim, é uma eterna briga para tentar informar uma eterna briga do eleitor, do contribuinte, para tentar se informar do que vai ali do dinheiro dele, o que vai de lucro para o posto, o que é realmente o custo daquele combustível e o que vai para cada ente da federação, para depois poder cobrar o retorno desse dinheiro na forma de serviços e de projetos públicos. E você, Ana Paula Henkel, que achou dessa decisão dos governadores? Uma má notícia para os consumidores aqui no Brasil, né, Ana? Boa noite. Aliás, boa tarde para você aí em Los Angeles, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Cris, Fiuza, um abraço para o nosso mestre Augusto Nunes, Zé de férias. Boa noite para a nossa audiência maravilhosa nessa sexta-feira. Olha, eu não tenho muito a acrescentar no que a Cris disse, não. Eu só queria trazer uma comparação, né? Já que é o meu dever aqui nessa bancada, ser a representante aí das notícias aqui dos Estados Unidos. Aqui, quando você vê um produto ali na gôndola, Vitor, você vê um preço, por exemplo, $15, e você pega aquele produto, mas quando você passa no caixa, você não paga $15, você paga $15 e mais os impostos. O preço que você vê ali na gôndola é o preço absolutamente literal ali só daquele produto. Quando você paga e você vê a nota fiscal, aí você vê discriminado exatamente todos os impostos. Se você acabou pagando, pegou por 15 e acabou pagando ali $18, $17,
você puxa a sua nota e você vê tudo muito especificado, né? Eu acho que nós precisamos tentar trazer esse tipo de sistema no Brasil para que tudo fique muito claro. No Brasil, a gente ainda vê tudo sendo muito escondido, as perguntas não são respondidas de forma muito clara. Agora, dentro desse contexto todo, né, acho que a Cris resumiu muito bem esse imbróglio aí do ICMS. Dentro desse contexto todo dos combustíveis, eu acho que a gente não pode deixar de falar que não podemos deixar de colocar no nosso radar nos próximos anos a privatização da Petrobras, porque a gente tendo um mercado, oferecendo um mercado livre, uma concorrência aí onde o ganhador vai ser o final da cadeia, que é o consumidor, isso aí é um sonho que a gente tem que começar a trabalhar diariamente para que ele se torne realidade. Aqui existe, né, não existe uma Petro USA, por exemplo, né? Aqui, se você tem uma empresa aí de combustíveis e quer entrar nos Estados Unidos para vender combustíveis a um preço muito barato, você tem o mercado aí muito favorável, o solo fértil para você fazer isso, e a concorrência aí acaba sendo a grande chave para conquistar o consumidor para que ele fique fiel à sua marca. Esse é um assunto que a gente tem que muita coisa para a gente pensar, né, no Brasil, muito pratinho para a gente rodar, muita coisa para a gente arrumar, mas eu acho que a gente diminuiu o Estado também, e esse tipo de poder onde governadores e até mesmo, né, o presidente brasileiro ali com uma mão mais pesada, uma mão pesada numa estatal pode regulamentar os preços de uma maneira que pode até, inclusive, mandar uma mensagem ruim para investidores no exterior. Isso aí a gente tem que pensar. Diminuir o Estado significa também privatizar esses elefantes aí que empacam a concorrência e o livre mercado no Brasil. Cris, queria voltar com você justamente nesse ponto que a Ana levantou agora, da privatização da Petrobras. A gente sabe que é uma ideia que o presidente Jair Bolsonaro tem repetido bastante nos últimos dias. Nessa semana mesmo, se eu não estiver enganado, ele falou mais uma vez em defesa da privatização da Petrobras. Você acha que esse poderia ser um caminho de fato? E será que é uma realidade ainda muito distante, como a Ana mencionou agora? Será que ainda é algo que talvez leve algum tempo ou não, Cris? Você vê espaço para que isso aconteça aqui no Brasil, essa privatização da estatal de petróleo? Olha, eu acho que a gente pode fazer uma comparação com um passado não muito distante e ver o início da era das privatizações, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, com a privatização do setor de telefonia, né? Quem viveu como consumidor já a era Embratel e foi obrigado a esperar 3, 4 anos na fila esperando numa fila de espera para ter um telefone fixo, uma linha fixa, era obrigado a comprar ações da Embratel, mas depois, quando ia ver, eram caríssimos os acessos à telefonia para quem precisasse com mais pressa, tivesse acesso tivesse que acessar o chamado mercado negro, né? Não, assim, a gente era obrigado a comprar a linha telefônica da Embratel esperando 3, 4 anos na fila. E aí compraria junto as ações da Embratel, era uma contrapartida do governo, você de alguma forma se tornava acionista da Embratel, que é uma coisa já quase caminhando para o setor privado. Só que as pessoas faziam negócio com as linhas telefônicas, compravam as linhas e vendiam, se atravessavam com a Embratel e vendiam no paralelo sem vender as ações. Então, a gente conseguia comprar mais caro e mais rápido de terceiros do que da própria empresa. Não havia concorrência. Estou relembrando isso aqui para quem eventualmente não tenha vivido aquela era, para saber que não havia concorrência. E os preços eram caros também dos serviços. Eram ruins, não cobriam o país inteiro, os interurbanos eram caríssimos, os interurbanos internacionais nem se fala. Eu tenho um exemplo na família, o meu irmão mais velho fez intercâmbio para a Austrália em 1985, ficou 1 ano fora, a gente ligou 2 vezes para ele. Ele ligou uma vez quando chegou para dizer que tinha chegado bem, assim, a ligação durou 1 ou 2 minutos, porque era caríssima. A gente ligou no aniversário e às vésperas dele voltar para agradecer também a família que o havia hospedado. Era muito caro, a gente não ligava para parentes nem em outros estados.
tudo isso para dizer que quando entra a iniciativa privada e entra a concorrência, a tendência é o serviço melhorar e os preços caírem. Ora, a Ana acabou de trazer o exemplo dos Estados Unidos. Por que a gente não pode ter isso no setor de combustíveis que praticamente todo mundo usa? E quem não tem carro não pode, ou moto não pode dizer que não usa porque impacta no preço da passagem de ônibus também. Então, o valor dos combustíveis impacta para todo mundo. Quem se desloca, quem não vive numa caverna, precisa se interessar por esse assunto e precisa entender que a livre iniciativa, o livre mercado, a livre concorrência, tirar o Estado da mão de todas as empresas aí, de todos os setores e deixar a iniciativa privada gerir isso sempre é mais saudável para a economia e, claro, para o nosso bolso. E eu acho muito legal essa questão que a Ana trouxe dos Estados Unidos, de como a gente percebe o valor, o percentual dos impostos nos produtos, porque a gente está em plena discussão da reforma tributária, que seria muito saudável se a gente pudesse saber exatamente quanto a gente paga de imposto em cada produto que a gente compra. Já com a gente também o Guilherme Fiuza. Queremos saber o que achou dessa decisão dos governadores, Fiuza, do descongelamento do ICMS. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Cristina Grêmio, Ana Paula Henke. Um abraço ao mestre Augusto Nunes, que está em merecido descanso. Boa noite a todos. Nós estamos vendo o descongelamento da cara de pau, né? Assim, eles resolveram, né, eles estavam com aquela cara de pau meio congelada ali, né? Tipo, vamos fingir que a gente está combatendo o vírus. Aí fecha tudo e vamos ver se causam um desemprego, né? Se atrapalha o país, se bota o país na ruína para dizer, governo ruim, tal. Então, Vitor, assim, o nosso esclarecidíssimo telespectador já sabe do que se trata sempre que vem cartinha de governadores, né? Essa safra de governadores que a gente tem é o maior vexame da história brasileira. Fizeram política o tempo inteiro em cima de tragédia. Aí governadores se juntam para dizer, vamos comprar respiradores na China porque o governo não tem respirador. Vamos comprar vacina não sei aonde porque o governo não tem vacina. Tudo coisa inventada, né? Tudo que a realidade desmentiu, mas eles apostam na amnésia o tempo inteiro, né? Vamos nos reunir todos para exigir que o governo federal decrete um lockdown nacional. Fizeram ou não fizeram isso? Os governadores que viraram também o consórcio, é tudo consórcio agora, né? Veículos de mídia concorrentes, historicamente concorrentes, se consorciaram para dar manchetes iguais para fazer essa politiquinha. Governadores é a mesma coisa, eles se consorciam. Eu fico imaginando, deve ser uma reunião ali do Dória com o Randolph, com o Barroso, com o Lewandowski. O que a gente vai criar agora, né? Qual é a dificuldade que a gente vai colocar? E eles vão lá e vêm nessa... Eu estou falando assim de uma maneira bem simples, porque todo mundo viu. Todo mundo viu, está todo mundo vendo. Essa politiquinha eleitoreira, fajuta e altamente deletéria, né? Altamente nociva, com desvios de verba, como já foi falado aqui, né? Quer dizer, os governos, os entes da federação receberam uma transferência muito volumosa, gigantesca de recursos por conta da pandemia, antecipando o que seria feito dentro do Pacto Federativo, né, dentro do qual eles assumiriam novas obrigações fiscais. Isso tudo foi para o brejo pela pandemia, eles estão cheios de dinheiro e estão fazendo mais uma demagogia em cima de sofrimento das pessoas. O governo federal, não se trata aqui de defender posições do governo federal. Essa é a realidade. Em relação à questão tributária de combustível, o governo federal tem procurado segurar ou até baixar eventualmente onde está na jurisdição federal, né? E o ICMS fica solto, o governo federal também tem uma proposta de fixar, né, esse ICMS, que é colocado, eventualmente incide em cascata, e os governadores frequentemente aumentaram o ICMS durante a pandemia. Eles não querem nem saber, eles não querem saber do sacrifício imposto por eles mesmos, com esses lockdowns estúpidos, sem defesa de vida nenhuma, que não zelaram por transporte,
por distanciamento no transporte, não preciso repetir, que o povo já sabe. Então, é mais um movimento, é mais um motinzinho desse Dória, né? E todos eles, não adianta dizer, não, é a esquerda. Não, aí tem o Caiado também, que entra lá e diz, não, eu sou médico, né? O presidente é irresponsável, vamos fazer. Aí você vê a mulher apanhando, a trabalhadora apanhando em Goiânia, sendo algemada. Que isso é o Caiado, fantasiado de combatente da pandemia. Aí vai lá o Bolsonaro inaugurar em Goiás um empreendimento que tem recurso do governo federal. Aí o Caiado, que não podia chegar menos de 2 metros de ninguém, abraça. O presidente chega lá, abraça ele, ele abraça. Então, assim, é um banho de hipocrisia. Teve esse Witzel também no Rio de Janeiro. Todos os governadores fizeram um motim demagógico para fazer política, todos presidenciáveis, todos esses que eu falei são presidenciáveis. Até aquele Flávio Dino é presidenciável, aparecia em pesquisa, e é Dória, e é Leite. Esse Witzel, completamente sem noção, também se lançando à presidência no meio da pandemia. Então, é essa feira aí de oportunismo, que não tem nada a ver com política de preço de combustível, e é claro que tudo que eles puderem tentar fazer para atrapalhar, para dificultar a vida nacional, para deixar as pessoas mais infelizes, com menos liberdade, achando que elas vão atribuir ao governo federal, eles vão fazer.